Boa noite, são precisamente 20 horas e 15 minutos aqui na região metropolitana de Eusébio e vamos começar com um hit aqui que engabelou muita gente, né? Eu diria, nos ludibriou, olha só. Quero que o PT vá para Cuba, que pariu, né? Mas Bolsonaro, acredite, é nossa esperança. Não vem me rotular. Não sou fascista, fala direito, me respeita. As músicas têm umas letras, né, até envolventes, né, para quem tá cansado de escutar vários tipos de mentiras, né? Vá com os urubu, visitar o seu guru lá na cadeia, vá pra Cuba que pariu, aonde já se viu. E o Bolsonaro tem um guru Temer, né? Todos eles têm um guru. É impressionante como esses caras têm gurus para poder pedir ajudas, né? Ajudas, dicas, para escrever cartas e tudo mais, certo? Lacração no método, né? Boa noite, Odécio, né? Boa noite, meu querido. Aí. Chega aí, já não tem mais o que falar, né? Não tem mais o que falar. A música foi muito envolvente, uma música que, né, que levantou, né, as campanhas. Não só tem essa, tem também tem um outro MC que também fez uma música pra ele. Deixa eu ver se eu tenho aqui o nome dele aqui, peraí. O MC Reaça, né, que fez uma música também, né, em ajuda a apoio à campanha de Bolsonaro. E que acabou tirando a sua própria vida. E depois eu vou fazer um vídeo sobre esses caras que são considerados pensadores, influenciadores, caras que têm letras, escrevem letras, letras que a gente quer ouvir, letras de incentivo, letras letras bonitas, né, sobre reações, né, sobre motivações, sobre vitória, vencer e tudo mais, e que acabam morrendo de forma, às vezes, até desonrosa. Esses pensadores, vou citar um aqui no caso, Chorão, Charlie Brown, né? O próprio Renato Russo, esses caras, Cazuza, e eu vou fazer um vídeo aí depois pra gente debater sobre o que nem tudo que a gente prega, a gente vive. Isso também acontece dentro das igrejas, nem tudo que a gente prega, a gente vive. Então esses caras têm umas letras muito bonitas, de incentivo, mas por dentro são pessoas realmente vazias, tá certo? Então, nesta música aqui, foi umas músicas tema, a música da vitória do nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro. E foi com esse tipo de incentivo e tal e tudo mais nas redes sociais, essa febre, né, que tomou conta, né, das redes sociais, porque não aguentava mais o governo anterior do PT, tá certo? E deu tudo certo para ele e até hoje estamos aí com esse presidente. E agora vou recapitular alguma coisa, porque o que mais ele prometeu nas campanhas, como ele prometeu na redução, né, da menoridade penal, foi dos carros-chefes dele. Ele prometeu também, sabe o quê? O Bolsonaro, que ele não cumpriu, ele prometeu a chamada castração química para estupradores. Tá certo? Ele prometeu isso. E se passaram já 3 anos. Vamos entrar no 4º ano do mandato de Bolsonaro. Eu digo 3 anos que já estamos no final, já estamos iniciando outubro, falta 2 meses para o ano acabar. E até agora, esta lei nunca saiu de papel ou do pensamento, certo? Porque aí você pode até dizer, não, Gilson, mas o STF barrou. O STF barra, ele quis fazer colocar isso na lei, nas PECs, emendas, mas o STF barra. Agora me diga por que o STF barra. Até eu estava aqui, eu peguei até essa dica sobre esse caso aqui desse médico, do meu amigo Paulo Ricardo, que sempre entra aqui nas lives, tá certo? Sempre dá uma moral. Temos algumas discordâncias de pensamento, que eu não concordo, ninguém é obrigado a concordar comigo,
E também eu não sou obrigado a concordar com todo mundo. Até inclusive a minha família não concorda comigo. Minha família não concorda comigo. E nem eu quero que eles concordem, tá certo? Agora o seguinte. Então o Paulo Ricardo chamou a atenção nessa notícia sobre esse ginecologista. Mas foi promessa de campanha do candidato que a gente votou. Castração química para estupradores, que não saiu do papel. Agora você vai me dizer, Gilson, por que não saiu do papel? Aí eu vou lhe dizer uma coisa que Percival de Souza, aquele cara que fica... bate, não sei o que. Aquele cara lá, que é criminalista, tem até um potencial muito grande, né? Que ele é formado nessas áreas criminalistas, é o Percival de Souza, lá do programa Cidade Alerta, do Luiz Bate, né? Ele falou que é uma causa pétrea, que não pode ser mudada. Até o Bate, Percival, por que não tem a lei, não sei o que, contra o estuprador da carta... Ele falou, é uma causa pétrea, só se rasgar a Constituição de 88, que é impossível. Exatamente o que você ouviu. É impossível criar emendas de leis dessa natureza, que foge da natureza da causa pétrea. Tá certo? Por isso que não vai chegar a castração química de estuprador nunca. Aqui no Brasil não. Sem perícias técnicas, né? Sem aquela, vamos dizer assim, a tecnologia avançada, sem tudo. Mesmo que você pegue a pessoa com a boca na botija, como é o caso desse cara aqui, há várias brechas na lei. Como é que ia chegar essa castração química para supostos estupradores ou até estupradores pegam em ato de flagrante? Jamais. Certo? Porque a causa pétrea não pode ser mudada, a não ser que faça outra constituição, porque pelo que eu estou vendo com o STF, com esse STF que tem aí, né, boa noite, irmão Rubens, tudo bem, meu querido? Com esse STF que tem aí, a qual Bolsonaro, com seus familiares, com seus filhos, talvez deve até a tripa gaiteira, como diz lá na Paraíba, jamais ele não vai ter forças para tirar Alexandre de Moraes ou outro qualquer que ele acha que atrasa ele. Não tem. Porque aquele a turma do STF tem muitas provas contra talvez contra Flávio, as rachadinhas do Queiroz, tem muita coisa. Eles têm. Tudo passa por eles. Pode trocar aqui, vamos dizer que ele troca o secretário da PF, tudo tem. Eles têm prova lá dentro. Tudo passa pelo STF. Então Bolsonaro teve que arregar e ficar caladinho, dizer atrás do guru, como diz a música até, que o Haddad ia atrás do guru Lula, e ele teve que ir atrás do guru Temer, que inclusive colocou Alexandre de Moraes no STF. Mas vamos aqui para a matéria, para não ficar me alongando antes do período. Vamos aqui para a matéria em si. A matéria da Rede Globo, G1, que também é tendenciosa. Vamos ver aqui o que aconteceu para esse camarada, certo? Esse médico está solto. Inclusive, o que nos causa estranheza é que o cara tem um processo correndo por estupro. Desde 2018, nós estamos em 2021. 2021. Era para ter agilidade no caso desse cara. Não, ele ainda é considerado inocente porque ele não foi julgado. Tá certo? Vamos chegar lá que nós vamos entender a matéria da Globo, né? Do G1. Bem, enquanto eu pego umas matérias da UOL, da Globo, do Estadão, da Folha de São Paulo, eu pego aquilo que está em evidência. Você tá me entendendo? Eu não falo de mim mesmo aqui, artigos criados da minha mente, não. Certa vez eu mexo um pouco com as coisas sobrenaturais, mas quando é matéria, com fontes confiáveis. Eu não posso aqui falar de mim mesmo, certo? Vamos ler aqui o que o G1 tem a nos dizer sobre este caso, né? Tem um vídeo aqui, mas não vou botar para rolar, certo? Que eu não quero dar ibope a esse canalha, né? Mas o que eu já estou dando aqui. Ginecologista suspeito de crimes sexuais contra pacientes é solto após decisão da justiça. Diz advogado. O advogado se vangloria. Por quê? Porque o advogado ganha mais notoriedade no meio. Tá certo? E tá certo o advogado em se autopromover, porque ele pode pegar outras causas também,
praticamente parecidos ou até piores. Tomar água aqui, pessoal, que minha garganta tá seca. Vamos lá para a matéria que eu tenho que ler aqui, então eu vou dar uma agilizada. Médico detido há 5 dias após a denúncia de 3 pacientes, hein, em consultório em Anápolis. Segundo a Polícia Civil, após a prisão, mais de 50 mulheres o denunciaram por algum tipo de abuso. Certo? Vamos ler a matéria. Aqui isso é apenas uma parte do letra. Aqui é a cara do camarada, que você já deve ter visto aí direto. Ainda bem que mostraram a cara desse sujeito. Porque sabia que os estupradores agora têm proteção de identidade. Você não pode mais ver, já expliquei em outros vídeos aqui, a cara de estupradores e pedófilos. E esse aqui vazou pelo milagre. Certo? O ginecologista, olha o nome da praga, Nicodemos. Nicodemos, né? Nicodemos foi uma pessoa que não era boa. A própria Bíblia, depois que foi, acho que melhorou depois, né? Nicodemos, acho que ele melhorou. Depois, quando encontrou Jesus, eu não sei. Né? Eu não me recordo, mas Nicodemos não é nada bom na própria palavra das Sagradas Escrituras, né? Nicodemos Júnior Estanislau Moraes, de 41 anos, suspeito de abusar sexualmente de várias pacientes. Foi solto nesta segunda-feira, dia 4, após uma decisão da Justiça. Segundo informou o advogado dele, Carlos Eduardo Gonçalves, que é o cara que está, né? Está no momento aqui, no auge. Carlos Eduardo Gonçalves Martins, o médico havia sido preso há 5 dias em um dos consultórios em que fazia atendimento em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia. Aí as palavras do advogado. Ele já está em casa, foi solto no final da tarde. O juiz entendeu que ele não vai atrapalhar as investigações, que ele tem residência fixa, que ele é réu primário, disse o advogado. A defesa do médico disse que o cliente não cometeu nenhum dos crimes, nunca eles cometem, né? Investigados, e que por isso pediu a revogação da prisão preventiva na Justiça. A Diretoria de Administração da Penitenciária DGAP informou que recebeu às 18h55 pedido de soltura. Tá aqui o camarada de novo, aqui a foto dele. Ele vai ficar famoso, né? Vai ficar famoso agora. Já que ele é o garanhão, né? Bonitão, das tapiocas. O advogado explicou que, na decisão, o juiz entendeu que o médico não preencheu os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Diz que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia de ordem pública por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Ainda conforme o defensor, fora da prisão, Nicodemos terá que cumprir medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, e não poderá exercer profissão e nem sair de Anápolis, né? Muito legal. Show de bola. Pra que pena pior do que essa, né? Pra que pena pior do que essa, né? Aí. Prisão e investigação. Aí nós vamos entrar agora, pessoal. Vou chamar a atenção de vocês aqui agora nesse trecho da matéria. Agora você vai ver o desenrolar, o fio da meada, o pulo do gato, como diria um cara que era da Band News FM, né? O pulo do gato, vocês vão entender como este cara já era para estar preso se a nossa justiça não fosse tão lenta como né? Até hoje nós sabemos do que nossa lei é capaz, né? O ginecologista, que é investigado por importunação sexual, violação sexual mediante fraude e estupro de vulnerável, foi preso, né? Isso aqui a gente dia 29 de setembro. Em seu consultório, após, aqui já li essa parada aqui, mas vou ler de novo aqui que a delegada falou. A delegada Isabela Joy afirmou que ainda há relatos de mulheres acusando, inclusive quando adolescentes. Segundo ela, os crimes aconteceram durante a consulta e por aplicativo de mensagem. Há registro de mulheres que o médico tentou agarrar e beijar. Temos diversos relatos, aqui é o da mulher, né? Eu não vou nem ler, que são muito sórdidos, né? E eu tenho um público aqui a zelar, né? Segundo a polícia, o médico já foi condenado
por crime sexual no Distrito Federal em 2019, mas como era réu primário, ele não foi preso. Ainda de acordo com a corporação, o médico também foi denunciado no Paraná, mas o caso foi arquivado em 2018. Você me entendeu como o cara já teve 2 casos, recidentes de 2 casos, de estupro de vulneráveis, de importunação sexual, e o cara continua solto, clinicando, tá certo? Trabalhando com a mesma prática que é a ginecologia, a qual ele escolheu a profissão, né, para cuidar das mulheres, tá certo? Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Essa aqui foi um dos absurdos. Como a nossa justiça é tão lenta, né? Vamos lá, tem mais ainda. Tem mais, galera. Isso aqui é apenas um... 2018, conforme o advogado de Nicodemos, atualmente o médico ainda é considerado réu primário, pois apesar de ter sofrido uma condenação do Distrito Federal, o processo ainda está em fase de recurso. Ele tecnicamente é primário, pelo fato de não ter nenhuma decisão condenatória transitada e julgado em favor dele, o que significa que a decisão de Brasília está em recurso. Ainda há possibilidade de observação dele, explicou o advogado. O Conselho Regional de Medicina do Estado do Goiás, CREMEGO, informou por meio de nota que vai apurar o caso e a conduta do médico no exercício da profissão. Segundo o CREMEGO, que é o órgão, né, os nossos sindicatos, no caso, nem sindicatos, não, órgãos mesmo, que a gente paga, né? Eu tanto pago de jornalista, como pago também de técnico de enfermagem, né? Que é o Corém. É uns órgãos que é só para ganhar dinheiro, cara, ganhar dinheiro da gente, né? Então, o CREMEC, no caso dos médicos, no caso do CREMEGO, ele está mais para proteger os profissionais de saúde. Quantos técnicos de enfermagem aí já mataram pessoas, certo? Por erro de medicações, aplicando medicações, alimento em veia. Quem não lembra de vários casos aí. E fica abafado, a gente não sabe. Se condenado ele pode pegar, responder por isso, aquilo, outro. Mas não, a gente não sabe mais de nada. Porque esses órgãos chegam e abafam. Então o CREMEGO aqui ainda vai apurar. Como se ele pudesse, segundo o CREMEGO, até segunda ordem, exercer a profissão. Só não vai porque a justiça, como Cartix, como dia final do Mussu, como Cartix, pegou e pediu, né, para ele usar a tornozeleira eletrônica, que é um aparato, né, um aparato que é igual o Pix, que deu errado, que falha toda hora, tornozeleira eletrônica, certo? Custa caro aos cofres públicos, mas sabemos que por trás a intenção da tornozeleira eletrônica não dá certo, certo? Aí eu vou em quem foi a pessoa que me inspirou a dizer essa palavra? Ele, Dudu, Eduardo Bolsonaro, o embaixador, né? Como ele queria ser embaixador dos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro queria que as pessoas fossem chipadas, os presos fossem chipados, os detentos fossem chipados, porque aí não tinha como eles arrancar o chip do próprio corpo sem ser acionado algum sistema de rastreamento. Porque ele disse que a tornozeleira eletrônica é rompida e tudo mais. Então, no caso do médico, ele está com tornozeleira eletrônica. Como o João de Deus está, certo? Ainda com a prisão domiciliar, que você não pode sair de Goiás, você não pode sair de Anápolis. Quem que garante que ele não pode sair? E precisa dele sair, um cara que tem dinheiro, ele precisa sair para ir atrás de alguma coisa? Claro que não. E sai à noite. E sai na balada, vai para tudo, cara. Vai para tudo. Ele só não pode sair do estado. Se for um pulo até perto, até pode, dependendo do bolso do camarada. E ele tem dinheiro. Já dá para ver que esse cara tem dinheiro. O cara que desde 2018 está esperando uma condenação e não foi condenado ainda, cara. Vamos ver o que está errado
Será que foi histeria coletiva das nossas mulheres, a qual a maioria são fragilizadas, sofrem feminicídios e outras coisas mais, abusos, estupros e outras tentativas de várias violências no cotidiano? Então esse cara desde 2018 não foi preso, foi condenado, e é porque foi condenado no Distrito Federal. E no Paraná ele também está sendo investigado. Desde 2018, pessoal. Nós estamos em 2021, vamos virar para 2022. Quantas pessoas esse cara ainda vai ter que molestar? Quantas mulheres esse cara vai ter que bulinar? O relato é terrível, cara. Mulheres, na hora do parto, o cara pegava as mãos das mulheres e colocava na genital dele, para sentir o prazer sádico, só pode ser. E o que mais me chama a atenção é que essas 50 mulheres, né, já que aqui a justiça é por ele, né? A justiça é por ele. E eu sou contra a justiça ser feita pelas próprias mãos. Eu sou contra. Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém, né? Eu acho isso, né? Não é à toa que eu nunca defendo aqui pena de morte, nunca defendi aqui. Certo? Mas nessas situações, se realmente, como ele é um réu primário e tudo mais, que ele tem esse benefício da lei, se ele for condenado, era para ir direto para a castração química. Agora você diz assim para mim, Gilson, mas se ele fosse um pobre, como o Paulo Ricardo testa, ele já estaria preso por esses supostos abusos. Era para ser preso também, mesmo sendo pobre. Independente de ser pobre ou ser rico, você tem que responder dentro da lei. Não é porque ele seja rico que ele podia ser mais privilegiado que um pobre, mas infelizmente é assim no Brasil. O rico e o pobre têm os divisores e as proteções de lei diferentes. Mas que o pobre também, eu não vou passar a mão na cabeça do pobre, do rico, porque aqui eu não faço seleção. Eu faço muito a seleção do caráter. Gilson, mas você agora foi preconceito. Não, eu faço aqui análise do caráter, que esse cara aqui é um mau caráter. Se o pobre também cometesse esses abusos, é também um mau caráter. Certo? Mas para a justiça existe o divisor de água e os benefícios financeiros que esse camarada com certeza tem. E um bom advogado. Um bom advogado consegue muita coisa. Inclusive vocês estão vendo aí o caso da Elise Matsunaga, né? A mulher fazendo documentário e tudo mais. Porque a defesa dela argumentou muitas coisas, trouxeram pessoas de fora, do FBI. Cara que era perito do FBI dos Estados Unidos para poder tentar reduzir, né? Reduzir a pena dela sobre vamos dizer, ela não esquartejou, né? O Ioki, né? Que ele estava morto quando ele foi esquartejado. Porque o perito brasileiro disse que ele estava vivo, mas esse cara do FBI veio e desmentiu e disse que, com o termo técnico dele, que eu não sou perito, disse que Elise Matsunaga o despedaçou, né? O esquartejou morto, já estava morto. Então, fomos enganados, certo? Quando o presidente, a gente somos enganados direto. Quando o presidente chega aqui no período eleitoral e diz, se eu ganhar, se eu for eleito, eu vou acabar com isso, eu vou acabar com aquilo. Isso muitas vezes é balela. Só passa o que eles querem. Tá certo? E a maioria desses camaradas, a maioria, gostam disso. São sádicos. São perversos. Gostam do prazer pela dor do mais fraco. Você não vê? O próprio Jairinho não sentia prazer em pisotear as crianças, em espancar a criança. O cara sentia o êxtase. O vereador Jairinho. Então esses caras, como disse, que tem uma sede enorme nas nossas crianças.
certo? Porque criança é a coisa mais preciosa, né, para Deus. E inclusive, desde os tempos antigos, desde os tempos iniciais do antigo Israel, né, Babilônia, né, daqueles povos, já existia sacrifícios de crianças a Moloque, que é um deus, a quais sacrificavam essas crianças no fogo. Então as crianças são alvos preferidos desses caras. E está aumentando cada vez mais, porque a impunidade é que o cara é réu primário com 2 condenações em tramitação. E o cara conseguiu de novo praticar os atos libidinosos contra as mulheres. Agora eu digo para vocês, essas 50 mulheres, será que eram todas solteiras? Será que essas mulheres não tinham maridos, cônjuges? Será que essas mulheres não tinham outras mulheres? Porque eu falo agora, hoje em dia, a gente tem que falar abertamente de ambos os sexos. Será que essas outras mulheres não tinham companheiras? Será que essas outras 50 mulheres não tinham maridos ou esconderam com vergonha ou com medo? Porque a justiça do nosso país, esse cara, o juiz, entendeu que ele tem que ser solto, que ele tem endereço fixo. Ele trabalha. Então ele não tem como ele atrapalhar as investigações. Foi isso o decreto que o juiz deu. Então, fica aqui uma reflexão. E ele não é o único e nem será o último. Quem não lembra do médico das estrelas, né, o Roger Abdel Maci, está vivo até hoje. Ele está muito doente, debilitado, ele tem que passar um período em casa, certo? Ele está em prisão domiciliar. É o médico das estrelas de fertilização. Cadê essas estrelas? Eu não vi nenhuma estrela. Se o cara é o médico das estrelas, ele deve ter abusado no mínimo de uma estrela ou 2. Se o cara abusou sei quantas. Foi preso por pouco tempo e está solto até hoje. O próprio João de Deus, né? Será que ele só abusou mesmo das mulheres anônimas? Inclusive tem uma mulher de um diretor aí que foi com uma recebeu um trabalho especial de João de Deus que entregou ele. Foi por isso que também ganhou força aquele documentário na Rede Globo. Que a mulher é a mulher de um produtor grande lá dentro. Entendeu? E João de Deus também está em casa. Porque está sendo poupado para não pegar a Covid-19. Também estuprador. Né? Considerado estuprador. Então, eu não vi mudar nada depois que Bolsonaro assumiu. Só mudou para você, trabalhador. Certo? Só mudou para você, trabalhador. Para perder os seus direitos. É o lema que o cara fala. Vocês querem direitos ou empregos? Certo? Vocês querem direito ou emprego? Não, a gente queremos 2. Empregos e direitos. Não, é muito triste ser patrão, então... Vira empregado. Se tu não tem condições de ser patrão, empregador, tu vira empregado. Então trabalha para si mesmo. Vai vender água no sinal, vai abrir uma cantina. Trabalha para si mesmo. Não bota peão para tu não, nem funcionário, se tu não quer ter as despesas que foi adquiridas com sangue. Os trabalhadores conseguiram juntamente com, na época de Getúlio, né, conseguiu essa reforma trabalhista para proteger o funcionário, que é a parte mais fraca. E o cara simplesmente disse que patrão é difícil ser patrão. Não, cara. Tá certo? Se fosse difícil ser patrão, ninguém queria ser patrão. Ninguém queria ser dono de si mesmo. Certo? Então, meu querido, infelizmente. E fora as sonegações. Você sabia que a pessoa agora só é obrigada, o patrão pode sonegar. Ter sonegado. O patrão pode ter sonegado 20 anos. A lei agora só dá direito a ele pagar 5 anos. Se você sair da empresa. O resto, meu querido, foi para conta do Abreu. Você tá me entendendo? Essa maldita lei, essa maldita reforma trabalhista, a qual fizeram Temer e Bolsonaro, a reforma trabalhista contra o trabalhador. Aí compara-se com os Estados Unidos. Não, mas nos Estados Unidos ninguém tem lei, não. Você sabe quanto é o dólar? O dólar foi para R$ 5
R$ 1,34. O pessoal ganha por hora. Você ganha em dólar aqui no Brasil. Você ganha, tá certo? Vamos dizer aqui $100, R$ 100 é equivalente a $500 aqui no Brasil. A mais de $500. Não é, cara. Não é. De jeito nenhum. Ah, mas o imposto nos Estados Unidos é menor do que o daqui. Certo? Não tem comparação. A única coisa que o Brasil leva vantagem sobre os Estados Unidos aqui no termos é no SUS. Porque lá não tem direito, né? O SUS, né? Tirando isso, o brasileiro não ganha nada. Por isso que os caras que estão lá, quando estão lá, tiram onda com os caras aqui do Ceará, do Brasil. Tem cara que pousa com os carros que nem tem necessidade, que nem precisa nos Estados Unidos daqueles carros. Aí o cara compara aqui com os Estados Unidos, que não é Estados Unidos. A gente estamos nem no patamar de segundo mundo, nós estamos no patamar do terceiro mundo. Somos terceiro mundo, considerados como se fossem os Thundercats. Você lembra aquele desenho? Os Thundercats viviam no terceiro mundo, como fossem umas pessoas inferiores. Apesar de ter uns poderes aqui e tudo mais, são heróis e tudo mais, mas eram pessoas do terceiro mundo, igual a nós. Somos considerados terceiro mundo. E é porque nós somos ricos. Nós desempenhamos funções importantes para o planeta. Em água, né, na exportação de alimentos. O Brasil é importantíssimo no fornecimento de minério. O Brasil é o país mais rico do planeta. O Brasil é o país mais rico do planeta em recursos minerais. Não precisa ficar falando aqui não, que muitas pessoas falam isso para você. Agora, por causa da desigualdade e da corrupção, certo? E de uma população cada vez mais alienada, mais manso, o brasileiro se tornou mais manso, ele briga contra a si mesmo, certo? Contra o meu semelhante. Por exemplo, eu vou brigar com o meu primo, ou meu primo vai brigar comigo, eu vou brigar com um colega, eu vou brigar com um familiar, porque é mais fácil que eu brigar contra os políticos, contra os caras que estão na frente do poder. Você tá me entendendo como é que é? E os caras ficam tirando onda com a cara de vocês. Toda hora. Você elege os caras e os caras some. E depois aparece de novo, daqui quando tiver próximas eleições, eles voltam com as mesmas propostas furadas. Vamos melhorar a educação, vamos melhorar a sua segurança, vamos melhorar... Faz é piorar. É só questão de lorota. E não se diminui R$1 do bolso do político. Jamais. E o seu estagna. Você também não vai ganhar muito. Você tem aquele pequeno aumento. Enquanto eles ganham 10 vezes o seu valor, fora os benefícios. Fora os benefícios. Só de salário. E diz que é empregado do povo. Os políticos falam que são empregados do povo. Fala que a Petrobras é nossa, do Brasil. De jeito nenhum, senão você não estaria pagando quase R$7 no combustível. Se o Brasil fosse meu, a Petrobras fosse minha e dos meus compatriotas, jamais eu estaria pagando esse valor, se eu sei que o Brasil importa gasolina a menos de R$2, para a Bolívia, no caso. O Paraguai, tem garotas lá com o posto da Petrobras, garota frentista, fazendo hora com a cara dos brasileiros nos vídeos. Isso aqui é a gasolina, é a Petrobras do Brasil. Petrobras, a garota fazendo hora com a nossa cara. Tá certa ela. Tá certo? É desse jeito, cara. É desse jeito, meu caro telespectador, que nós vivemos. Somos uma multidão. A gente, né? Somos não sei quantos milhões, rapidinho até a conta do brasileiro que teve a redução da Covid, né? Somos, né, quase mais de 200 milhões, né, de brasileiros. E quase 200 milhões, né? Era 90 milhões na época daquela Copa. Acho que é quase, né? Eu até pedi, foi a conta. Então nós somos um pouco mais de... vamos dizer tem o que mais? Uns 30 mil políticos, não sei. 10 mil políticos. É tanto político, é tanto cargo político no Brasil que você até perde a conta. Certo? Toda hora se emancipa um pequeno território para se levantar um prefeito, para ganhar verba
ganhar verba nos nossos lombos, né? Nas nossas costas. Então, pessoal, esses caras mandam. Esses caras simplesmente, a minoria manda na maioria. Vai entender, né, pessoal? Foi sempre assim. Isso é bíblico, é desde a fundação dos tempos. Voltamos lá para Israel, para o Egito, certo? Para Portugal, né? Tudo, Espanha, esses caras sempre foi a minoria mandando na maioria. A própria população, né, pediu para Deus levantar reis para o governar, né? Eles pedem líderes espirituais, líderes políticos e vários tipos de liderança, líderes empresariais, e vai só subindo categoria de líderes, porque você tem que ser liderado, escravizado e alienado e explorado, e por aí vai. Certo? Pois, pessoal, enquanto eu puder atrasar essa maldita agenda, tô aqui falando algumas coisas, certo? Tô falando algumas coisas porque um caso desse aqui é inadmissível. Cara desse que já era para ter sido preso por violação, importunação sexual e ainda é réu primário com 2 condenações praticamente em cima das costas. E eu dei mais 2 exemplos, Roger Abdelmaci e também o exemplo de João de Deus. Não dá em nada. Nossas mulheres são feitas para o abate. Nossas crianças são feitas como sacrifício nas mãos desses algozes perversos. Foi com essas promessas a qual o presidente que está aí foi eleito e teve meu voto, da minha família, de muitos aqui da internet, de muitos aqui do Face. Mas 2022 está vindo aí. Vamos mudar. Vamos procurar a mudança. Certo? Vamos procurar. Se não for 2022, vamos ter esperança, né, para 2026 e até chegar uma pessoa que realmente seja nacionalista e que toque este país. Tá certo? Toque esse país para frente. Tá certo, pessoal? Então, para vocês que estão aí, uma boa noite. Tudo de bom. Uma excelente quarta para todos. Nosso Odécio aqui, que deu uma moral. Nosso Rubens. Irmão Rubens, que ali sempre nos dá também moral. Aí, que um cara que sempre está a serviço da população. Certo? Rubens Paulino, né? E o nosso amigo Adriano Santos. Fera. A gente tem um bom contato. É um cara super bacana. Certo? Então, um grande abraço para vocês que depois aí curtiram a live e entrar aí para fazer as suas indagações. Pode ficar à vontade. Agora que um caso desse é absurdamente estranho, é muito estranho. Essas mulheres, como eu falei para vocês, têm maridos ou companheiras, ou marida, ou mulher, eu não sei nem o que dizer. Certo? E ninguém faz nada, ou então elas mesmas não tiveram a coragem de contar para os próprios maridos, porque a lei da justiça pode ser que isso ainda seja feito, mas por enquanto não, certo? Então, pessoal, é um absurdo isso acontecer em pleno século XXI, certo? Onde conquistamos muita coisa, nós conquistamos vários direitos, certo? Direitos para a mulher, né, ter um emprego digno, para a mulher estar em todo lugar, o lugar da mulher é em todo lugar, as pessoas sempre estão pregando isso agora, né, os direitos adquiridos pelos nossos queridos homossexuais, que é conhecido como LGBTQIA+, certo? Direitos adquiridos para ter seus direitos de se defender, certo? E ser aceito como são. Mas nesse caso aqui, do estupro e vulnerável, nós vivemos um retrocesso. Não há punição para esses caras. Não há. De jeito, pelo contrário, há proteções. São protegidos pela lei. Já falei demais, pessoal. Que Deus abençoe. Certo? Nosso Francisco Abelardo também entrou aí na live. Um grande abraço.
E tamo junto. Minha querida esposa Edna de Oliveira também aqui entrou aqui para me dar um alô. Um beijo. Te amo. Que Deus o abençoe. Edna Gomes. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá e estamos juntos até breve. Em nome de Jesus. Tchau, tchau, galera.